Bom dia, crianças! Hoje nós iremos começar a nossa aula de arte na página 41, tá bom? Então vamos lá. Temos aí construindo conhecimentos, né? Fonte sonora. Lembram-se o que é fonte sonora? Se não se lembram, vamos ver então, né? Em nosso dia a dia, convivemos com uma diversidade de sons que são produzidos de várias maneiras. Máquinas ligadas, pessoas conversando e até mesmo elementos da natureza, como chuvas ou trovões. São chamados de fonte sonora, pois emitem um determinado som. Então, tudo o que emite um som é uma fonte sonora, tá? Vamos supor, se eu bater meu pé aqui ó, no chão, ó, meu sapato é uma fonte sonora. Se eu bater palmas, é uma fonte sonora. O mastigar, a gente está comendo um salgadinho, um biscoito, um torresmo, né? Aí faz o som aqui dos nossos dentes. Isso também é uma fonte sonora. Como disse aqui também no livro, barulho do trovão. Trovão é uma fonte sonora porque emite som. Tudo o que emitir o som é uma fonte sonora, tá bom? Então vamos lá. Cada fonte sonora produz um diferente som com características próprias. Então tá falando aí que cada objeto tem suas características próprias na hora de emitir o som. O violão, ele faz um som quando a gente toca. A viola pode ser parecida com o violão, mas o som dela é diferente, tá? Então, a fonte sonora, ela tem esses sons próprios, tá? Um bater de panelas de metal produz um som específico, que se diferencia, por exemplo, do efeito sonoro produzido por passos em um piso de madeira. Então, ó, se eu bater numa panela de metal, vai sair um som. Se eu dar passos em um piso de madeira, vai sair outro som, tá? Então, essas são as características. Um som não vai ser igual ao outro, tá? Ele tem características próprias, tudo bem? Agora aqui, ó, descobrindo timbres. Vamos ver o que é timbre, tá? Chamamos de timbre a característica do som que nos permite distinguir e reconhecer diferentes fontes sonoras. Então, o timbre é o som, né, que sai diferente da fonte sonora, que faz a gente perceber essas diferenças. Se eu tocar um piano, ele sai um determinado timbre, um determinado som. Se eu tocar a mesma música que eu toquei no piano em um violino, ele tem outro timbre, ou seja, ele tem outro som, tá bom? Então, timbre é isso daí, é o som que nos permite diferenciar um objeto do outro, tá bom? Por um exemplo, o barulho da chuva é muito diferente do barulho de um carro ligado. O barulho da chuva é um, o barulho do carro ligado é outro, tá bom? Isso daí é timbre. E também podemos reconhecer vários timbres ao ouvir mais de um instrumento musical, foi o que eu falei. Eu posso escolher um piano, um violino, um violão e uma flauta e tocar a mesma música. Mas vocês irão perceber que os timbres, ou seja, os sons são diferentes, tá bom? Se escutarmos a mesma nota musical tocada por um piano, um violino, imediatamente identificaremos dois timbres e duas fontes sonoras, ou seja, dois timbres são dois sons e duas fontes sonoras são dois objetos. Quanto maior for o contato e a experiência de uma pessoa com sons, mais apurada ficará a sua audição para identificar o timbre de cada fonte sonora. Os músicos possuem grande habilidade com isso, eles têm grande habilidade sonora, por quê? Eles estão habituados a ouvir diferentes sons, tá? Então, eles já conseguem, na hora, identificar um som do outro, tá? Qual instrumento que está tocando determinada música, tá? Emitindo determinado som. Então, vamos à página 42, que é o Mãos à Obras. O que vocês vão fazer agora?
vão fechar os olhos a hora que eu pedir e escutar os sons que eu vou colocar para vocês. Vocês tentarão identificar a fonte sonora, ou seja, o objeto que eu estou usando, tá bom? E depois, na hora que vocês identificarem o objeto, vocês vão desenhar esse objeto aqui, ó, no primeiro, letra A. Depois, um desenho livre para representar o timbre e escolha uma cor para caracterizar. Então, eu vou colocar um som para vocês que eu vou fazer aqui com objetos, tá? E aí, vocês vão desenhar os objetos na hora que vocês adivinharem o que foi que eu utilizei. E aí, vocês depois têm que escrever com uma cor diferente, colorida, em cima, como se fosse o som saindo. E a cor vocês escolhem e escrevam o som que vocês acham que faz. Por um exemplo, se eu colocar, eu não vou colocar, tá? Esse é um exemplo. Se eu colocasse um telefone tocando, aí vocês identificaram que era o telefone, então vocês vão desenhar o telefone aqui. Qual que é o som do telefone? Ah, eu vou colocar o som do telefone de vermelho. Então eu tenho que escrever aqui em cima, né? Como se fosse o som saindo. Trim, trim, trim. Esse seria o timbre, né? O desenho do som, que é o trim, trim do telefone. Tá bom? Então, como que eu vou fazer? Eu vou tirar meu rosto aqui e vou deixar sem e vou colocar o primeiro som para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Sem ver, né, primeiro, para vocês ouvirem. Então, vamos lá. Presta atenção no som aí. 1, 2, 3 e... E aí, identificaram que som é esse? Se não identificaram, voltem o vídeo e ouçam de novo, tá? Que agora eu vou passar a resposta. Não vejam a resposta antes de tentar adivinhar, tá bom? Então vamos lá. Para quem disse que o som é uma colher de pau batendo em uma panela de metal, acertou, tá bom? Ó, então, o que vocês têm que fazer lá na letra A? Desenhar a panela de metal e a colher de madeira. Desenha, pinta bonitinho. E em cima façam como que vocês acham que é esse som de uma cor específica, tá bom? Escolham uma cor e escrevam como que vocês acham que é esse som da panela e da colher, tá bom? Da colher batendo na panela, certo? Agora, nós vamos para a letra B, tá bom? Na letra B, vocês vão desenhar esse próximo som e objeto que eu vou colocar agora. Vou tirar novamente o meu rosto e vou fazer o som. Então, o som da letra B é esse, ó. Identificaram qual é o som da letra B? Se não identificaram, novamente volta o vídeo e escuta de novo, tá bom? E se vocês disseram que o som da letra B é uma sacolinha sendo amassada, vocês acertaram. Então, na letra B, desenhem uma sacolinha sendo amassada, né, pelas minhas mãos. E, de cor diferente, desenhem o som que ela está reproduzindo, tá? É o som que vocês acham, gente. Não tem como a professora colocar errado. É o som que vocês ouviram, o som que vocês acham que é, certo? Agora, o terceiro som, eu vou tirar o meu rosto novamente. Então, vamos ao terceiro som. Prestem bastante atenção. Vamos lá, então.
E aí, crianças, adivinharam o que é esse som da letra C? Qual foi o som que a professora representou? Se não adivinharam, ouçam novamente, tá? E agora eu vou mostrar qual foi o som que eu fiz, tá? Então vamos lá ver se vocês acertaram. E quem disse que o som foi? Normal, não apareceu o rosto da professora. O som, ó. Quem disse, então, que foi o som da professora batendo os pés no chão, acertou, tá bom? É o som, né, da professora batendo os pés com o sapato, tá bom? Estou de sapatilha no pé, então eu bati o pé no chão com sapatilha. Então, vocês têm que desenhar a professora aí, com a sapatilha no pé e fazer o som que esse batido de pé da professora fez, tá bom? E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, vamos lá. Então, né, depois da gente fazer os desenhos, vamos para a página 44, tá? Temos aí, a brincadeira é jogo da memória. Vão lá no final do livro, peguem na página 123 do material complementar, as cartinhas que tem lá. Vamos fazer o jogo da memória, tá? Com alguém aí da casa de vocês. É um jogo da memória convencional, ou seja, igual aos jogos da memória que vocês conhecem. O que tem que fazer? Distribuir as cartas sobre uma mesa, viradas, né? Para a gente ver as figuras, certo? Olhar para elas por alguns segundos e depois virá-las para baixo e escolher duas. Verifique se a ilustração do som corresponde à ilustração da fonte sonora. Como que é esse daí? Então, vocês têm a ilustração do som e a ilustração da fonte sonora. Por um exemplo, tem lá a cartinha do Ding-Dong. Eu peguei a cartinha do Ding-Dong e peguei outra cartinha. Tem que ver se corresponde à fonte sonora dela, do Ding-Dong. Quem faz Ding-Dong? Campainha, né? Se houver correspondência, guarde o par de cartas com você e jogue novamente. Se acertou, joga novamente. Caso contrário, né? Vire as cartas escolhidas e passe a vez para quem estiver jogando com vocês. Ganha o jogo quem conseguiu formar mais pares, ou seja, som e fonte sonora. Então, tem que ser o som correto com a fonte sonora para acertar, tá bom? Vai ser bem legal esse joguinho aí. Joguem quando vocês estiverem com tempo para aproveitar, tá bom? Até a próxima aula.